Olá, boa tarde. Estamos começando Esfera Pública desta terça-feira, 13 de agosto de 2019. Ainda bem que é terça-feira, Thaline, que não é sexta-feira, 13 de agosto. Tu liga pra isso? Olha, nos tempos que correm é melhor se preocupar com tudo. Vá que aconteça alguma coisa assim. Mas, pois é, então melhor ter cuidado. Na produção, Pamela Morales, na mesa de áudio, Sérgio Wagner. Tá vendo Leonel de Souza. Na central técnica, Celestino Neto. Coordenação de central, Davis Rodrigues. Transmissores, Everaldo Nunes. Os ouvintes podem participar pelo Facebook, Rádio Guaíba Oficial, Twitter, @RD Guaíba Oficial, Instagram, @Rádio Guaíba e WhatsApp 99388-7532. o Esfera Pública é um oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. CEPER Sindicato, a força da escola pública em nossas mãos. A Durg Sindical, em defesa dos institutos federais e das universidades públicas. Sindibancários, diga não à reforma da Previdência. E Sindifisco RS, auditor fiscal, menos sonegação, mais receita para a sociedade gaúcha. Hoje vamos falar nesta primeira parte de educação. A educação é um setor muito atingido pelas políticas do governo Jair Bolsonaro, tem preocupado muito as universidades e hoje mesmo tem manifestações pelo país de professores, de estudantes, em função do que vem por aí e do que já veio, principalmente os cortes nas verbas das universidades. Nós estamos recebendo o professor Antônio Gonçalves, que é presidente do ANDES, né? Que é o Sindicato Nacional dos Docentes das entidades de ensino superior. Ele está acompanhado pela professora Elizabeth Búrigo, que é presidente da seção sindical do ANDES, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor Antônio Gonçalves, boa tarde. Boa tarde, Juremi Machado. Satisfação de estar aqui dialogando a respeito de um tema extremamente relevante como a educação pública. Professor Antônio Gonçalves, que é da Universidade Federal do Maranhão, é isso? Isso. De que área? Eu sou médico urologista e sou professor do Departamento de Cirurgia há 21 anos. A educação no Brasil, principalmente em nível superior, está em perigo com as políticas do governo Jair Bolsonaro? A educação superior pública, sim, está em perigo, porque nós defendemos que essa educação, ela é um direito, como diz a Constituição, e ela deve ser pública com financiamento público. A gente tem passado por um processo acelerado de mercantilização da educação pública, tanto que a maioria dos egressos hoje do ensino superior no Brasil vem de instituições privadas, numa proporção de 75% a 25% das públicas. E entendemos que as instituições públicas são aquelas que ainda produzem mais de 90% do conhecimento científico no Brasil. Então elas têm um papel extremamente importante, mantê-las com esse caráter público e autônomo é fundamental para o progresso do país e para o desenvolvimento social. Há algum tipo de diálogo aberto ou possibilidade de negociação e de conversa com o Ministério da Educação ou com algum interlocutor do Palácio do Planalto? Nós, como Sindicato Nacional, temos buscado fazer essa interlocução, mas temos encontrado muita resistência e insensibilidade. Porque o governo apresentou algum programa chamado Futurice, mas que efetivamente nós temos uma pauta anterior a ser debatida, que é o financiamento das instituições a partir dos cortes que têm sido feitos no orçamento. Hoje as instituições de ensino superior no Brasil, e já a partir deste mês, não sabem como vão manter as suas portas abertas para garantir uma educação superior de qualidade diante dos cortes que têm sido feitos no orçamento público de um modo geral e em especial no orçamento da educação. Na prática, os cortes atingiram qual percentual? Os cortes inicialmente foram de 30%, o governo anunciou um corte linear, um corte no total de 29 bilhões, depois isso foi ampliado, no caso da educação se chegou a quase 6 bilhões, depois foi anunciado mais 1 bilhão e 400 milhões. O governo solicitou ao Congresso Nacional uma suplementação de verbas de quase 250 bilhões
com a promessa de descontingenciar 1 bilhão para a educação, com uma desproporção enorme, mostrando que a educação não é prioridade efetivamente. Mas isso não tem sido feito. Então, além dos cortes, os recursos das instituições estão em conta e estão bloqueados. E à medida que estão sendo empenhados, o governo vai a conta-gotas liberando, e já se chegou no paroxismo, já se chegou no teto. Se não for feita uma liberação, muitas instituições não têm como funcionar. Na sua avaliação, essa iniciativa do governo desses cortes, ela tem como base a narrativa ideológica do presidente Jair Bolsonaro? A gente acha que escolheu as universidades como alvo, como inimigas? Sem dúvida. A educação é um alvo ideológico, porque a educação, nós entendemos que ela tem que ser libertadora, emancipadora da condição humana. E esse tipo de educação não coaduna com o projeto de país que hoje ocupa o Palácio do Planalto. Então a gente entende que sim, as universidades estão sob ataque, e uma forma de atacá-las é retirar a sua autonomia, que está garantida na Constituição no artigo 207. E essa autonomia tem sido atacada com a sufocação financeira, com o ataque aos serviços e aos servidores públicos, e principalmente os docentes, estudantes e técnicos estão sendo demonizados, digamos assim, como se fôssemos, digamos, ideologicamente, fizéssemos a doutrinação, como ele fala, ideológica dentro das universidades, mostrando um completo desconhecimento da importância e do papel que as instituições de ensino superior hoje cumprem no Brasil, seja universidade, instituto ou Cefet. As instituições privadas de ensino superior, elas acabam atingidas também, por exemplo, em nível de pós-graduação, o corte de bolsas atinge também as universidades privadas. E se continuar cortando, daqui a pouco vai ter programa de pós-graduação de universidade privada que não vai ter como continuar, porque tem muito programa de instituição privada que tem a maioria dos alunos com bolsas. Se faltar bolsa, não tem como andar. Afeta todo mundo. Muitas instituições privadas tiveram a sua vida financeira, inclusive, ajudadas com programas como o ProUni, como o FIES, que também estão sendo contingenciados. Então, certamente, essa ação do governo afeta todas as instituições, sejam públicas ou privadas. Muito se falou, principalmente por influência do guru do governo, Olavo de Carvalho, que as universidades seriam centros ou até antros de doutrinação ideológica, marxistas, e muito se falou, por exemplo, em marxismo cultural. Esse tipo de coisa é um fantasma, uma fantasia? Existe? De onde saiu isso? Então, esse foi o mote que o governo escolheu para atacar as universidades, dizer que são doutrinadoras marxistas. Eu digo que é um desconhecimento da universidade, porque certamente a universidade existem marxistas, existem kantianos, existem vários ideólogos, porque é um ambiente plural e é assim mesmo que tem que ser. A educação, ela tem que ser uma educação que contemple diversas teorias, não é? Construídas ao longo da história da humanidade. Agora, dizer que há um predomínio do marxismo dentro das universidades públicas é um desconhecimento da universidade. Isso é feito de forma intencional, buscando atacá-las, desqualificá-las para desmontá-las. É esse o projeto que está em curso. A gente entende que a sociedade já se deu conta, tanto que no dia 15 de maio, no dia 30 de maio, a educação levou uma multidão à rua. Hoje também, 13 de agosto, já há atos pelo Brasil inteiro na greve nacional em defesa da educação pública, e isso é uma demonstração de que com a educação pública não se mexe. A sociedade acordou e nós estamos muito animados e animadas que nós vamos conseguir derrotar esses projetos de ataque às instituições públicas na rua, dentro das instituições e no Congresso Nacional, se for preciso. Há uma expectativa de um resultado real em relação, gerado por essas mobilizações, porque a gente que conhece, e vocês obviamente que têm um contato direto com os protagonistas aí do Congresso Nacional, sabem que para os excelentíssimos parlamentares sentirem-se pressionados a ponto de alterar algum posicionamento em plenário, o número não pode ficar nos milhares. Sim. Ocupar as ruas é uma forma de pressionar
não só o governo federal no executivo, mas também o parlamento. A gente sabe o quanto que isso influencia, porque efetivamente o povo na rua põe medo em muitos políticos, né? Medo no sentido de recuo nos ataques. E a gente acredita que essa mobilização ela tem que ser crescente. Nós já temos feito os atos no Brasil inteiro e agora, após o período de férias, estamos retomando esse calendário com o 13 de agosto, que não para por aqui, é apenas uma retomada de um calendário de lutas que a gente acredita que vai haver um acúmulo de forças para a gente fazer inclusive uma greve geral no país para derrotar todas essas políticas neoliberais que retiram o direito da classe trabalhadora. Porque disseram que para gerar emprego precisava fazer a reforma trabalhista, fizeram, o emprego não veio. Aprovaram a terceirização ampla, geral e restrita, do mesmo modo o emprego não veio. E esse governo não tem apresentado no âmbito federal nenhuma política efetivamente de geração de emprego e renda para a nossa população. Mas ataca a educação, que certamente é uma política de saída do buraco que nós nos encontramos hoje. Então, nós apostamos na educação, defendemos a educação pública e a sociedade, de um modo geral, compreende desse modo também. Por isso que nós achamos que na rua nós vamos derrotar todas essas políticas que nos atacam. Professor Antônio Gonçalves, as universidades do Nordeste estão sofrendo mais do que as outras ou esse corte realmente é linear? Eu digo porque o presidente tem uma dificuldade, o presidente Jair Bolsonaro tem uma dificuldade com o Nordeste, certamente porque eleitoralmente ele perdeu no Nordeste e volta e meia ele faz ataques. O Maranhão, seu estado, ele diz que é governado na linguagem dele, pelo pior de todos os paraíbas, que foi assim que ele falou, porque o Flávio Dino seria o inimigo número 1. A gente está fazendo esse levantamento para saber qual o grau de comprometimento das instituições por região. O que a gente já sabe é que em outros aspectos da economia, sim, o Nordeste tem sido penalizado, como, por exemplo, liberação de empréstimos pela Caixa Econômica Federal. Eles têm sido menores para a região nordestina, que foi uma região que votou majoritariamente contrária ao atual governo federal. Mas a gente entende que, a despeito desse preconceito que se tem com a região Nordeste, expressa hoje num discurso autorizativo do presidente da República, o povo brasileiro é um só, de norte a sul, do Oiapoque a Chuí. E é nessa unidade que nós vamos construir a nossa luta, temos construído a nossa luta. Agora, vocês têm algum tipo de contato, professor, também com outros setores educacionais atingidos? Porque o governo iniciou o discurso da necessidade de contenção, estabelecendo nas universidades federais, no ensino superior, estabelecendo um discurso de que o foco do governo federal era a educação básica, educação infantil, mas também na educação infantil e no ensino médio que se vê são cortes e contingencionamentos. Vocês têm contato também com instituições, com associações desses outros setores da educação atingidos para realizar um movimento em conjunto? Temos sim. Nós entendemos que a nossa mobilização ela tem que se dar com outras entidades. O ANDES é um sindicato nacional, tem mais de 100 seções sindicais, mas a gente acha que só a articulação da nossa base é insuficiente para barrar esses projetos. Então nós temos conversado com a FASUBRA, com o Sinasef, no caso aqui o CEPES, que é um sindicato municipal, estadual, ele está ajudando a construir o Fórum Sindical Popular de Juventudes, que é um espaço que nós estamos ajudando a construir também para a construção da unidade de ação, que é fundamental. Então não é só dentro da nossa entidade, a gente está indo além. Até porque, como você bem disse, o ataque ele está sendo na educação superior, mas o Fundeb acaba ano que vem. E até agora o governo não sinalizou qual a política ele vai, substituição ou de renovação do Fundeb como uma política de financiamento da educação básica, que é de responsabilidade dos municípios, não é?
e até agora nada. Então, efetivamente, o governo escolheu a educação superior como sendo o foco de ataques e de desmonte. Vocês acompanham a tramitação, porque apesar de não ter uma iniciativa de autoria do Palácio do Planalto, já são várias as propostas de emenda à Constituição, algumas delas em estágio avançado, justamente em relação a essa questão do Fundeb, com a preocupação do fim do fundo no ano que vem, como o senhor mencionou. Vocês acompanham essas tramitações no Congresso Nacional? Nós temos uma assessoria assessoria parlamentar que a gente acompanha todas as tramitações, todos os projetos hoje no âmbito federal e também nos estados, a gente acompanha com muita atenção, porque há muitas armadilhas em curso. Tem a escola sem partido, que foi derrotada, mas que está aí latente para voltar. Tem projetos de reconfiguração do Estado, com a possibilidade de demissão, a flexibilização para a demissão de servidores públicos e substituição desta mão de desses servidores por trabalhadores mais precarizados, sem estabilidade. Imaginemos hoje se servidores públicos forem admitidos por critérios políticos, sem passar por um concurso público. Onde é que a gente vai parar? Vai ter um aparelhamento, certamente, dos órgãos, do ponto de vista ideológico, inclusive. Então, a gente está bem atento a essas tramitações, seja no âmbito do Congresso Nacional, como nas Assembleias Legislativas, porque nós somos um sindicato que temos o setor das federais, mas também das estaduais e municipais. Professor Antônio Gonçalves, na vida como jornalista e como professor, eu já ouvi presidente da República dizer muita grosseria. O Lula, de vez em quando, dizia umas grosserias bem horríveis, como aquela dos homossexuais de Pelotas, como aquela das mulheres de grelo duro, mas aquela que foi dita pelo Bolsonaro ontem, para mim, é a maior grosseria, a maior chinelagem já dita por um presidente da República. Pode rodar aí para nós. Presidente, saideira. Por gentileza. Quando o senhor faz declarações e até mesmo respostas com tom irônico e tudo mais, o senhor acredita que isso não pode ajudar ainda mais a polarizar o país? Como o senhor visualiza isso? Não entendi. As suas respostas com tom irônico. Você quer que eu seja aqui um vaselina? Um politicamente correto? Ou isentão? Desculpa aqui, tá? Um isentão? Salvo o melhor juízo e beber. Não, é resposta direta. Fui eleito assim, não vou fugir a minha característica, com todo o respeito que eu tenho a todo mundo, tá? E quando falei a questão do cocô, foi uma resposta, não é você não, tá? Uma pergunta idiota de um jornalista lá em Brasília. O idiota perguntou para mim, depois de eu ter explicado que o mundo cresce 70 milhões de habitantes por ano, o Brasil cresce um pouco mais de 2 milhões de habitantes por ano. Não dá para plantar na Lua nem em Marte, né? Assim como não dá para estacar vento, tá? Eu respondi o seguinte: é só você cagar menos que, com toda certeza, a questão ambiental vai ser resolvida. Isso que eu respondi para ele. Agora, não é compatível com o presidente? Vote no outro em 2022. É muito simples. Muito obrigado aí. O que o senhor achou? Horrível. É vergonhoso, não é? Porque alguém que chega ao cargo de presidente da República tem que dar um exemplo, inclusive no discurso, na forma de se expressar, porque ele não deve se expressar por si, mas por toda uma nação. Eu morro de vergonha como professor ver esse tipo de colocação. Mas assim, foi eleito, né? E a população está se dando conta do que significa essa experiência com a extrema-direita no Brasil. É desse modo que vai ser o período inteiro. Mas a gente quer dialogar com quem votou nele para construirmos um outro projeto de nação, porque o governo federal ele tem o seu papel, mas o povo ele pode dar um direcionamento, dar um outro norte a partir das pressões, das mobilizações, dos atos de rua. E é nisso que nós vamos desse modo que nós vamos derrotar todas as propostas do atual governo federal que retiram direitos do povo brasileiro. Mas eu morro de vergonha, é triste ouvir isso. Professor Antônio Gonçalves, presidente do Andes, o Sindicato Nacional dos Docentes, muito obrigado pela presença aqui. Boa estada em Porto Alegre. Muito obrigado, agradeço a vocês pela oportunidade e é sempre uma grande satisfação. Eu vim do Maranhão lá com quase 35 graus, cheguei aqui, fui surpreendido com essa temperatura, mas é sempre muito agradável vir aqui e muito obrigado pelo espaço.
Vamos antecipar o nosso intervalo. Sindibancários diga não à reforma da Previdência. APSEF-RS, Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul, coragem para construir o bem comum. Sindifisco RS, auditor fiscal, menos sonegação, mais receita para a sociedade gaúcha. Nesta semana vamos comemorar 50 anos de Woodstock, o grande festival da contracultura que aconteceu de 15 a 18 de agosto de 1969 nos Estados Unidos, e aquele grande festival foi encerrado por Jimi Hendrix, e nós vamos ouvir, já voltamos. Passo a semana inteira no escritório. Sinto falta do sol, de andar, ainda mais agora que eu tô grávida, né? Eu como muito mal, mesmo trabalhando em casa. Só que eu tenho uma filha, né? Então eu preciso mudar isso. Dar aula me toma muito tempo. Eu preciso voltar a correr, mas tô sempre adiando. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Você só precisa se colocar na agenda. E a gente pode te ajudar nisso. Saiba mais. www.mudeumhabito.com.br. A máscara do governador Eduardo Leite caiu. Prometeu manter o Banrisul público, mas pendura o banco em uma ação ordinária. Chegou a dizer que era crime pagar dívida com privatizações. Vai fazer o mesmo porque não tem projeto de investimento. Governador Leite, o senhor não nos engana. Vai vender tudo sem ouvir o povo no plebiscito. Vai aumentar a dívida pública e empobrecer o Rio Grande. As privatizações são um péssimo negócio para todos nós. Sindibancários, diga não às privatizações. Uma cidade pequena é o meu lugar, cheia de campos, mas com encantos no ar. A escrita pode mudar a história de alunos como a Isadora, de Santa Margarida do Sul. Professor, participe da Olimpíada de Língua Portuguesa e impulsione a leitura e a escrita na sua escola. Envio de textos até 19 de agosto em escrevendofuturo.org.br. Central de Atendimento 0800 771 9310. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Você sabia que a pesquisa da URGS desenvolveu a produção de cimento a partir de resíduos industriais, reduzindo o lixo e a emissão de gases poluentes? A ciência muda nossa vida todos os dias, mas ela está em risco com os cortes do governo federal. Vamos nos mobilizar para que os investimentos na área científica continuem a fazer nossa vida e nosso país melhor. A DURGS Sindical, em defesa dos institutos federais e das universidades públicas. Tem gente que acha que é loucura abrir um negócio. Mas você não. Você segue em frente em busca do que você imaginou. E o Bradesco te acompanha com tarifa zero na conta por 12 meses. Você segue imaginando, fazendo. O Bradesco segue junto, com 10 boletos de cobrança grátis todo mês. Loucura seria não acreditar nisso. Loucura seria não acreditar em você. Bradesco Empresas e Negócios. Abra sua conta pelo app. A melhor forma de crescer juntos. Contribuindo com o Cindy Lojas Porto Alegre, você fortalece o varejo e junto o seu negócio. Por isso, lembre-se, a segunda parcela da contribuição assistencial vence dia 20 de agosto. Além disso, não esqueça de fazer a sua solicitação de abertura aos feriados e vender muito mais. Acesse cindylojaspoa.com.br e saiba mais. Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Nesta quinta, 10:30 da noite, tem estreia na tela da Record TV. Os maiores confeiteiros do mundo em uma competição desafiadora. Buddy Valastro sempre julgou, mas agora ele vai ser avaliado e vai enfrentar o seu maior rival, Duff Goldman. Duelo dos confeiteiros, Buddy versus Duff. Nesta quinta, 10:30 da noite, eles vão abusar das pitadinhas de açúcar para fazer os melhores doces na tela da Record TV.
seu happy hour é no Chalé da Praça 15. Com mais de 130 anos de história, é o lugar ideal para tomar o chopp mais tradicional da cidade e saborear os melhores petiscos. Assuma a sua cidade. Você é o verdadeiro responsável por ela. Conheça a sua cidade. Visite nossos museus, restaurantes, teatros, bares e cinemas. Curta a nossa área rural, a nova Horda do Guaíba, o Calçadão de Ipanema, o Mercado Público, a Padre Chagas e a Cidade Baixa. A sua atitude faz a diferença. Você é a sua cidade. Assuma a sua cidade. Você é o verdadeiro responsável por ela. Uma campanha da Rádio Guaíba. Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta para o segundo bloco do Esfera Pública, aqui do Estúdio Cristal, na esquina da comunicação. Já na linha conosco, o vereador Gilberto Natalini, que é vereador do Partido Verde em São Paulo. Nesta semana ele chamou a atenção, porque, na semana passada, na verdade, porque depois de o presidente Bolsonaro ter atacado o pai do presidente da OAB e de ter dito mais uma vez, ter caracterizado mais uma vez o coronel Brilhante Ustra, torturador durante a ditadura, de herói nacional, o vereador Gilberto Natalini se manifestou dizendo que ele foi um dos torturados por Brilhante Ustra. Então, queremos ouvi-lo. Gilberto Natalini, boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes da rádio. Então, o senhor pode nos contar, o senhor foi de fato, e lembra bem, torturado por Brilhante Ustra? Na verdade não fui só eu, né? Sim, claro. Foi eu e muita gente que passou aqui pelas prisões, aqui pelos calabouços da ditadura militar, naqueles anos, né? A minha prisão foi em 1972, mas o Ustra ficou lá vários anos, né? Até mais tarde. As pessoas foram, de fato, ali era uma casa de tortura, né? Uma casa de sofrimento, de agonia, né? De morte. No DOI-CODE em São Paulo. Torturado. Hã? No DOI-CODE em São Paulo. DOI-CODE, que era conhecido anteriormente como OBAN, que fica na 36ª Delegacia de Polícia, ficava nos fundos da 36ª, na Rua Tutóia, em São Paulo. E o Brilhante Ustra, no seu caso, ele participou pessoalmente dos atos de tortura contra o senhor? Eu pessoalmente fui torturado por ele, pessoalmente. Ele me pegou lá por mais de uma vez e realmente me maltratou, pessoalmente, além, obviamente, do comando que ele dava para as equipes dele, que faziam o trabalho mais, vamos dizer assim, contínuo, né? Ele tinha essa mania, quer dizer, porque torturar também gasta energia, né, física, né, mental. Então, como ele tinha comandados, ele mandava o pessoal fazer o serviço, mas ele também, no meu caso, em outros casos que eu fiquei sabendo, o Ustra realmente, com a minha pessoa, ele me torturou pessoalmente. O que ele fez? Agosto de 1972. O que ele fez pessoalmente com o senhor? Quais foram os atos? Espancamento, e choque, principalmente nas orelhas, e ele me deu uma noite choques nas orelhas, ele rodou a manivela ele mesmo várias vezes, e inclusive eu sou deficiente auditivo das duas orelhas por conta dos choques que eu tomei lá no DOI-CODE, dados por ele e pelos comandados dele, né? O Ustra era uma monstruosidade, o Ustra era uma pessoa que eu considero que não tinha se afastado da raça humana, entendeu? Ele era um ser bestial, porque ele alternava momentos de polidez, né, de educação, do trato, ao mesmo tempo ele virava uma fera em cima de você e te maltratava muito. Então, tortura não é uma coisa fácil, né?
Quem foi torturado, ou quem viu alguém ser torturado, sabe o que é tortura. É o ato mais abominável, mais abjeto, mais inescrupuloso que um ser humano pode fazer com o outro. É a tortura. E foi o que o Ustra fez comigo e com outros brasileiros lá no DOI-CODE. Boa tarde, vereadora. É a Thaline que fala com o senhor. Pois não, Thaline. Boa tarde a você. Boa tarde. A manifestação do então deputado Jair Bolsonaro no processo de impeachment da Dilma Rousseff repercutiu muito justamente em função da homenagem que ele fez ao Ustra naquela ocasião. Mas agora Jair Bolsonaro é presidente da República. Na semana passada ele recebeu a viúva do Ustra no Palácio do Planalto e fez uma nova manifestação dizendo que Ustra é herói nacional. Pessoalmente, o senhor sente o que quando escuta o homem que ocupa o cargo mais alto do país fazer uma manifestação como essa? Só se for na nação dos seres bestiais. Na minha nação, na nação brasileira, o Ustra não pode ser herói nacional. Porque um país não pode ter como herói um fascínora, né? Um homem monstruoso que mata com as próprias mãos, que aleja as pessoas com as próprias mãos. Isso não pode ser um herói nacional. Porque quando o Bolsonaro falou lá no impeachment da Dilma, fez esse elogio Você sabe, eu sou uma pessoa que sou oposição ao PT, sempre fui, desde a fundação. Então eu não tenho nenhuma relação com Lula, com Dilma, pelo contrário. Eu fui aqui oposição ao governo da Marta, ao governo do Haddad, então ninguém pode me acusar de estar criticando o Bolsonaro por ser, no segundo turno da eleição presidencial, eu votei nulo, porque não me contemplava nem votar no PT, no Haddad, nem votar no Bolsonaro. Então, eu estou absolutamente livre para fazer as minhas considerações. Eu estou falando da prática de tortura, eu estou falando da ditadura militar da qual eu fui vítima. Eu saí de lá com deficiência auditiva. Eu tinha 19 anos, era estudante de 3º ano da Escola Paulista de Medicina e era monitor de farmacologia da faculdade. Então eu era um estudante, estudava, nunca repeti de ano, sempre passei sem exame, não é? Sou um médico até hoje, opero os meus doentes. Eu não era, na época, eu era contra. Eu sempre fui contra a luta armada. Eu nunca fui a favor de pegar em arma para fazer luta política. Sempre fui a favor da luta política pacífica. Agora, nós tínhamos na faculdade, relações com as pessoas dos vários grupos políticos que estavam na clandestinidade. Alguns eram grupos puramente políticos e outros eram grupos que tinham optado para enfrentar o regime militar de forma armada. Eu não pertencia a esse tipo de coisa. Mas eu fui preso porque nós tínhamos relação com essas pessoas, em particular com uma pessoa que nos trazia uns jornais de um grupo armado. O que a gente fazia, na verdade? A gente organizava um movimento estudantil para fazer oposição ao governo, ao regime. E eu, particularmente, e muitos colegas meus de faculdade, ajudávamos as pessoas que estavam fugidas do regime com consulta, com exames, com internações, com cirurgias. Era uma questão de solidariedade humana, além de organizar politicamente os estudantes, a UEE, a UNE, a gente fazia isso, né? Aí fomos presos, e aí barbaramente torturados. Quando eu vi o Bolsonaro gritar a favor do Ustra lá no impeachment da Dilma, eu fui favorável ao impeachment da Dilma, não fui contra. Agora eu fui contra aquele grito do Bolsonaro. Aquilo foi um grito que atingiu profundamente aqueles que foram maltratados pelo Ustra, né? E depois agora ele se elegeu presidente e ele continua defendendo essa prática. Ele continua defendendo a tortura e os torturadores, ele continua fazendo isso. Quem defende a tortura, ou é louco, insano, precisa de tratamento, internação para tratar, porque não adianta dar remédio, que essa insanidade é grave, né? Ou então se afastou da espécie humana e entrou no campo da bestialidade. É o que está acontecendo com o presidente. Agora, eu não votei nele, mas quando ele foi eleito presidente da República, ele é presidente de todos os brasileiros. Então eu fico muito indignado e muito triste de ver o presidente do meu Brasil defender torturador e defender tortura.
Isso é uma ofensa para o país e nos coloca numa situação vexaminosa diante do mundo civilizado. Vereador Gilberto Natalini, o senhor falou em determinado momento aqui agora que o Ustra matava com as próprias mãos. Tem casos documentados de assassinatos também cometidos pelo Ustra ou foi uma força de expressão? Tem casos de assassinatos lá, sim. Eu vi um caso, eu não estava na sala para dizer quem foi que matou com as próprias mãos. Na verdade, pode ser que tenham sido muitas mãos, né? Porque eles torturavam em grupos, né? Era 6, 8 às vezes, 3, 4. O Ustra sempre entrava nas salas e coordenava tudo. No meu caso particularmente, ele me bateu e ele me deu choque pessoalmente. E eu não sou um homem de mentir, né? Eu tenho 67 anos na vida, eu não costumo mentir e nem nunca agredi ninguém fisicamente. A última briga que eu tive na minha vida, eu até brinco, foi aos 8 anos de idade. Sou contra revólver, sou contra a arma, sou contra a pancadaria. A única arma que eu uso até hoje, com destreza inclusive, é para salvar vidas, é o bisturi que eu opero meus pacientes, mais nada, entendeu? Então, eu estou dizendo isso para você por quê? Porque o Ustra, o Benetazo, entrou quando eu estava lá preso, subiu vivo andando, conversando, gritou a noite inteira, sem parar, e desceu morto no outro dia arrastado em poças de sangue. E o Ustra participou sim do interrogatório do Benetazo. Quer dizer, se não foi ele que deu o golpe de misericórdia, ele participou da morte do Benetazo nas dependências do DOI-CODE em São Paulo. Isso aí, eu estava lá, não estava na sala, mas nós ficamos a noite inteira sem dormir pelos gritos que o sujeito dava lá em cima nas mãos dos torturadores. Isso eu presenciei. Agora, qual é a sua avaliação em relação a uma outra declaração polêmica do presidente Jair Bolsonaro, que aliás já está sendo averiguada de uma forma mais incisiva, que foi a manifestação em relação ao pai do presidente da OAB Nacional. O Bolsonaro mencionou que se ele quisesse saber como o pai dele havia desaparecido, o Bolsonaro poderia contar e ele não iria gostar de saber. Então, o que acontece? O Bolsonaro mentiu porque aquele homem foi morto pelas forças de segurança da ditadura, tá certo? E outra, quando nós entrevistamos o Guerra, o Cláudio Guerra, lá, eu fui lá na casa dele, eu fui presidente da Comissão da Verdade aqui da Câmara Municipal de São Paulo. Nós fomos lá no Espírito Santo entrevistar o Guerra, Cláudio Guerra, que está aí, esse dia estava na televisão contando como que ele incinerou o corpo do Santa Cruz. Ele contou para nós do Santa Cruz e de várias outras pessoas que ele pegava no Rio, levava num carro e jogava num forno na usina de Cambaíba, em Campos dos Goytacazes. Ele falou para nós. Então, quer dizer, o Bolsonaro mentiu. Quem matou o pai do presidente da OAB foram as forças de segurança. Tem documento dizendo isso. Não foi a AP, que era a organização política dele, que matou ele por vingança ou por qualquer tipo, por justiçamento. Não, isso não é verdade. Isso aí é irresponsabilidade do presidente da República do Brasil. Aí você vai me perguntar, por que ele faz isso? Defender a tortura e o torturador, eu já falei, ou é insanidade grave, doença mental grave, desvio grave, ou é bestialidade que se afastou da raça humana, da espécie humana. Agora, por que ele faz isso sistematicamente, essas provocações? Não é à toa, isso é um projeto, é um plano diabólico de jogar questões polêmicas na sociedade para desviar a atenção dos opositores e dos apoiadores dos reais problemas gravíssimos que o governo dele enfrenta no Brasil. Esse governo Bolsonaro, na área ambiental é uma tragédia, na área educacional é outra tragédia, tá certo? Ele está desmontando programas políticos e sociais do Brasil. Para desviar desse rumo, ele fica jogando essas polêmicas para que a gente possa revidar, dar toda essa polêmica de imprensa e tirar a atenção do povo dos reais problemas e atuais problemas brasileiros, né? Então eu vejo o Bolsonaro dessa forma, quer dizer,
é uma figura muito, muito, muito sombria, muito temerária, que assumiu o governo brasileiro. Vereador Gilberto Natalini, o senhor encontrou, depois da redemocratização, o senhor encontrou o brilhante Ustra. Encontrei. Como é que foi esse encontro? Eu fui o único preso político brasileiro que tive a oportunidade de encará-lo, apontar o dedo para a cara dele e dizer: o senhor é um torturador, o senhor é um assassino. Isso aconteceu na Comissão da Verdade. Eu fui convocado em Brasília para depor, fui lá, fiz o meu depoimento, contei, como estou contando para vocês, o que o coronel Ustra me fez. Logo em seguida, eu saí do banco de depoimento, fui lá para o auditório, que era da mesma sala. Entrou ele para fazer o depoimento dele e disse que nunca tinha torturado ninguém na vida dele. Aí, um membro da Comissão da Verdade, não me lembro se foi o Dalari ou se foi o doutor Zé Carlos Dias, não me lembro agora quem era, falou: mas escuta, aqui teve um depoente que disse que o senhor o torturou, o Gilberto Natalini, o senhor tem, gostaria de fazer uma cariação com ele aqui, nós podemos providenciar. Aí ele levantou super nervoso: eu não vou me acariar com terrorista, com esse terrorista, eu me recuso. Aí eu estava lá na plateia, levantei, né? Obviamente me chamou de terrorista. Eu falei: coronel, terrorista é o senhor é um assassino, o senhor é um bandido, o senhor é um sujeito que não pertence à nossa espécie humana. Eu não sou terrorista é o senhor. Eu sou um brasileiro de bem, que exerci meu direito de ser oposição. E estou vivo aqui porque escapei das suas mãos. Aí acabaram com a comissão na hora e aí saiu um para cada lado e fomos embora porque o clima esquentou muito. O senhor foi preso sob que acusação, vereador Natalini? A minha prisão foi o seguinte: pegaram em Mato Grosso com um estudante um jornal de um grupo armado, de um grupo de resistência armada. E bateram muito nele. Eu sei que bateram porque eu vi a foto dele aqui, dentro do DOI-CODE me mostraram, ele estava irreconhecível de pancada. E ele falou o meu nome. Aí eles vieram para cá, me seguiram 30 dias para ver se me pegava em algum ato terrorista, né? Algum ato ilícito, algum ato violento. Como não conseguiram ver nada, que eu ia para a faculdade, morava com meu avô, voltava para a casa do meu avô, ia para a faculdade, ia pro bar com os amigos, aquela vida. Eles, depois de 30 dias, eles me prenderam para averiguação, por causa do jornal. Aí eu fui preso e aí eu disse para eles lá que os jornais apareciam na faculdade, etc e tal, que eles podiam ir na minha casa pegar os jornais que estavam lá, no meu quarto de estudo. Eles foram lá, só que tinha estado lá 5 amigos meus de faculdade, 5 colegas, que ficaram preocupados com o meu sumiço, foram lá, fizeram uma limpa nos meus armários lá, levaram tudo para casa de um tio. Quando os agentes do DOI-CODE não acharam os jornais lá, eu comecei a apanhar já dentro da casa do meu próprio avô. Inclusive, empurraram eles, meus avós, eles foram muito truculentos lá dentro da casa. E aí foram lá onde estavam os jornais, que esses colegas tinham, e a minha tia juntou tudo e levou para casa, porque eles falaram que era um material que podia complicar a minha vida, aqueles jornais, aqueles panfletos, tal, que a gente recebia. E eu tinha 19 anos, eu era tão inocente que eu guardava aquilo tudo na minha casa, você imagina, né? Aí quando eu chegou lá, quer dizer, como eu tinha tido ordem de soltura, quer dizer, eu consegui desviar o Ustra, né? O Ustra acreditou na minha história. Quando eu cheguei lá, e pronto. Aí já mandaram buscar os 5 que tinham ido na minha casa, que a minha tia, sem querer, inocentemente, declinou o nome para os caras, e prenderam mais 5 lá do grupo que a gente tinha na escola, foram 11 presos. No final ficaram 3, eu e mais 2, e 8 foram soltos. E aí começou a pancadaria para saber quem que entregava os jornais para nós, que era de fato a pessoa que pertencia à organização, porque nós não pertencíamos. Nós éramos estudantes independentes, nunca tínhamos feito nenhuma ação. Eu era contra a ação armada, eu não concordava com aquilo. Aí eles bateram na gente quase um mês. Até que um dos que estavam lá comigo, preso, que era o irmão da moça, recebeu um recado do pai dele, assim, uma coisa extremamente estranha, que ele poderia abrir o nome da moça, que ela já tinha fugido para o Chile. Ele foi confirmar o recado como chegou,
e viu que de fato o recado veio do pai dele através de um agente de muralha do DOI-CODE, que morava na cidade dele e conhecia o pai dele. O cara foi lá e soltou à noite para ele na beira da cela isso. Aí ele resolveu, depois de muita discussão, nós resolvemos que ele falaria o nome, acreditamos na história. E realmente o DOI-CODE se mobilizou inteiro para prender a irmã dele, que morava na Rua das Palmeiras aqui em São Paulo, e ela já fazia alguns dias que tinha viajado e fugido para o Chile e escapou da prisão. Aí nós voltamos para lá, eles voltaram também, e a gente apanhou mais um bocado de dia por vingança do USTRA, porque a moça escapou e a gente segurou o nome dela durante quase 30 dias, quase mataram a gente, mas nós não falamos. Então, esse foi o episódio meu de prisão. Fui solto, logo 15 dias depois de 6 meses fui julgado na auditoria militar, de São Paulo, segunda auditoria, fui absolvido por unanimidade por todos os jurados lá, que eram os 4 coronéis. Tive a besteira de perguntar para o juiz, assim, encostei na mesa do juiz, falei, escuta, o senhor me absolveu? E aqueles dias de tortura que eu fiquei lá no DOI-CODE? Ele falou bem baixinho, moço, fica quieto, senão eu mando você voltar para lá. E existia, Gilberto Natalini, existia uma tortura que consistia em colocar as pessoas em cima de uma lata, fizeram comigo. Molhar e depois dar choque elétrico? 2 latas de Neston. Lembra das latas de Neston? Sim. Hã? Sim, lembro. Pois botaram 2 latas vazias. Alô? Sim, estamos ouvindo. Botaram 2 latas vazias de Neston. Me puseram descalço, sem roupa, né? Em cima das latas e me interrogaram em pé em cima das... Rapaz, como doía meu pé, porque aquilo tem quase que um corte ali atrás das latas, né? Aí jogavam água com sal no corpo, ligaram os fios, né? E aí todos davam choque. Inclusive o USTRA nesse dia me bateu muito com um cipó nas costas e também rodou a manivela do choque, me deu muito choque nas orelhas. Tanto é que eu sou deficiente das 2 orelhas porque fiquei com a lesão auditiva por causa dos choques que eu tomei lá. Mas a lata de Neston é uma verdade, eu fui vítima da lata de Neston. E o presidente acha que esse homem foi herói nacional? O presidente é insano. Ou é doido ou é um ser bestial, aí não tem jeito, ou é uma coisa ou outra. Das 2 formas está fora da razão, está fora da lógica humana. Defender porque, olha mestre, eu vou dizer para você, quem está na guerra, que pega em arma, de um lado ou de outro, de um governo, de oposição, vai para a guerra, sabe que pode matar ou morrer. Isso aí faz parte da guerra. É do código de guerra matar ou morrer. Agora, prender a pessoa, desarmar, algemar, levar para um órgão público das Forças Armadas, como era o DOI-CODE, bater no sujeito até ele ficar deficiente ou até matar, isso aí não há código de guerra no mundo que defenda isso. A tortura é banida dos códigos de guerra. A tortura é alguma coisa fora da compreensão humana. É muito triste uma pessoa torturar a outra. E é exatamente o que o USTRA fazia com a equipe dele naquela época que eu estive lá e fui vítima pessoal. Se eu encontrar o Bolsonaro, eu vou falar para ele isso. Vou falar para ele, olha, o senhor para de falar isso e retorna para a espécie humana, porque o senhor está afastando-se, já se afastou da sua espécie. Porque isso, defender tortura não é uma coisa de humanismo, de humanidade, né? Vereador Gilberto Natalini, muito obrigado por esta entrevista, um abraço. Dispõe, obrigado a você e aos ouvintes da Rádio Guaíba e também obrigado a Taline que está aí contigo. Muito obrigado. Obrigada, vereador, um bom trabalho para o senhor. Vem aí o Guaíba Notícias, depois do intervalo comercial, já voltamos. Guaíba Notícias.
2 em Porto Alegre, 13 graus. Servidores públicos e estudantes protestam hoje em todo o país pelo Dia Nacional em Defesa da Educação. Escolas estaduais, assim como universidades e institutos federais, fazem reivindicações sobre as suas áreas. Conforme o CPR Sindicato, por volta do meio-dia, mais de 59 escolas da capital paralisaram totalmente ou parcialmente suas atividades. O número representa 40% de adesão. O candidato da oposição de centro-esquerda à presidência da Argentina, Alberto Fernandes, que no domingo obteve uma esmagadora vantagem sobre o atual presidente liberal Maurício Macri nas eleições primárias do país, criticou o presidente Jair Bolsonaro, a quem classificou de racista, misógino e violento. As declarações foram feitas em um programa de televisão após Bolsonaro afirmar que o Brasil poderia ver uma onda de imigrantes fugirem da Argentina se políticos de esquerda vencerem as eleições presidenciais de outubro. Informações do trânsito. Falando um pouco dos locais onde há congestionamento na capital, começando pela região mais perto do centro, a Elevada da Conceição, no sentido ao túnel, para quem vai a Sarmento Leite, trânsito parado, congestionado. Tem uma ocorrência em atendimento na Sarmento Leite, antes de chegar à Avenida João Pessoa. Nesse mesmo trecho, pela Santa Casa, Anigias, Independência, também com trânsito bem pesado. Dando um salto para a região Moinhos de Vento, tá pela 24 de outubro, vai notar que a extensão dela até a Guete está com trânsito parado. A Doutor Timóteo também, entre a 24 de outubro até a Cristóvão Colombo. A incontinência urinária não precisa te impedir de curtir Porto Alegre. Entre em tena.com.br e conheça os diversos produtos. Com as informações do trânsito, Diana Mendel. Tempo parcialmente nublado em Porto Alegre, agora na Rua Caldas Júnior, 13 graus. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a presidente senadora Simone Tebet, do MDB, disse em entrevista à Globo News que o presidente Jair Bolsonaro pode ajudar a aprovar a reforma da Previdência ficando calado e evitando dar declarações polêmicas que atinjam o Congresso Nacional. A parlamentar acrescentou que toda vez que Bolsonaro ofende a classe política, joga as redes sociais contra o Congresso. A comissão presidida por Simone é a primeira etapa da tramitação da reforma da Previdência no Senado. Na avaliação dela, a reforma da Previdência está blindada e será aprovada na casa no máximo em outubro. Guaíba Notícias, próxima edição às 3 horas. Somos uma associação que, por convicção, investe em cultura e esporte, valoriza a convivência entre as pessoas e defende os direitos coletivos. Buscamos contribuir para melhorar o mundo em que vivemos, mas respeitar as diferenças, perseguir de modo obstinado a justiça social e valorizar a solidariedade são princípios fundamentais. Estamos juntos, vamos fazer a nossa parte para rechaçar o ódio e a intolerância. APSEF-RS, coragem para construir o bem comum. Tem gente que acha que é loucura abrir um negócio, mas você não. Você segue em frente em busca do que você imaginou. E o Bradesco te acompanha com tarifa zero na conta por 12 meses. Você segue imaginando, fazendo. O Bradesco segue junto, com 10 boletos de cobrança grátis todo mês. Loucura seria não acreditar nisso. Loucura seria não acreditar em você. Bradesco Empresas e Negócios. Abra sua conta pelo app. A máscara do governador Eduardo Leite caiu. Prometeu manter o Banrisul público, mas pendura o banco em uma ação ordinária. Chegou a dizer que era crime pagar dívida com privatizações. Vai fazer o mesmo porque não tem projeto de investimento. Governador Leite, o senhor não nos engana. Vai vender tudo sem ouvir o povo no plebiscito. Vai aumentar a dívida pública e empobrecer o Rio Grande. As privatizações são um péssimo negócio para todos nós. Sindibancários, diga não às privatizações. A cobrança de créditos tributários cresceu muito em 2018. Com isso, a arrecadação de ICMS superou o valor real do ano anterior, ultrapassando em 2,73% o crescimento do PIB gaúcho estimado para 2018. Esses resultados fiscais positivos decorrem dos investimentos e do esforço da Receita Estadual. É o Rio Grande com mais dinheiro para enfrentar a crise por meio do trabalho dos auditores fiscais. Sindifisco RS, auditores fiscais, Receita para crescer. O
Clique e Retire Panvel é o serviço perfeito para quem adora ganhar tempo na hora de comprar. Você faz o pedido no site ou pelo app e retira em 30 minutos na Panvel mais pertinho, sem pagar frete e sem passar no caixa. Para organizar a rotina, nada melhor do que usar o Clique e Retire. É a Panvel facilitando tudo para deixar você sempre bem. Panvel Farmácias, você sempre bem. O consórcio Sinosserra é a chave para o seu carro novo. Com parcelas que cabem no seu bolso, você realiza o seu sonho sem comprometer o seu orçamento. Saiba mais acessando sinosserra.com.br ou pelo fone 3910-1111 para Vale dos Sinos ou 3323-3334 para Porto Alegre e demais regiões. Tire aquele projeto do papel e venha ser um consorciado Sinosserra. Sinosserra Consórcios, melhor que sonhar é realizar. Da Praça dos Bombeiros ao campus da Federal, dos bancos do Malé aos sinos da Catedral. Santa Maria numa só voz, Santa Maria de todos nós, Santa Maria numa só voz, Santa Maria de todos nós. Vamos cuidar dessa Santa Maria que é sua, é nossa, é de todos nós. Prefeitura de Santa Maria, a cidade cuidando das pessoas. Hoje, 8h45 da noite, tem O Rico e Lázaro na tela da Record TV. 600 anos depois de conquistar a terra prometida, o povo hebreu mergulhado em idolatria vai ser dominado pela Babilônia. No meio dessa guerra, dois amigos vão trilhar um caminho de lutas, vinganças e ciúmes pela disputa do amor da mesma mulher. Hoje, 8h45 da noite, O Rico e Lázaro na tela da Record TV. Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta para o terceiro bloco do Esfera Pública. Taline, o PSL expulsou Alexandre Frota. Facilitou a vida do Frota, né? Se ele não perde o mandato, segue a vida. Tem essa questão, exatamente. Porque já não dava mais para ficar. É o primeiro expulso do PSL? Eu acho que sim. Para ficar não dava. O clima era insuportável. Sim, tem feito muitas críticas. Sim, ao presidente Jair Bolsonaro. E é preciso reconhecer que as críticas do Alexandre Frota são pertinentes. Que tempos concordando com o Alexandre Frota. Ele criticou a nomeação do filho pelo Bolsonaro, que é uma coisa indecente. Nomear o próprio filho para um cargo assim tão importante é uma proteção total. Aquilo ali é nepotismo descarado. Criticou as besteiras que o Olavo de Carvalho diz, todos os disparates que o Olavo de Carvalho... criticando as besteiras do Olavo de Carvalho. Se consegue espantar o Frota, que não é nenhum intelectual, que não é nenhuma cabeça brilhante. Aliás, Jeremir, nessa questão toda envolvendo o cenário político nacional, vale destacar, nós já mencionamos isso aqui na Esfera Pública há algum tempo, mas como politicamente tem crescido a importância e a atuação de um homem que assumiu um cargo estratégico, mas que não era muito acreditado, digamos assim, politicamente, que é o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. O homem cresceu. Rodrigo Maia é uma das peças mais importantes da República. Ele calcula dia a dia a candidatura dele à presidência da República. Exatamente. Inclusive, ele não perde a oportunidade, primeiro, de fazer avançar as pautas que ele considera importantes, como essa da reforma da Previdência, mas também de bater no Bolsonaro. Ao mesmo tempo, ele ajuda o governo, que ele acha que há responsabilidade. Mas mantém estrategicamente a posição crítica. Claro, mantém a distância. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, aquilo que o Brasil precisa, ele acredita, eu estou fazendo. Agora, eu não estou nesse governo, eu não estou de acordo com o que o Bolsonaro faz e diz. Exatamente. E ele acaba guinchando também, né? Ou guindando, melhor dizendo, a atuação e o protagonismo da Câmara dos Deputados como um todo no cenário. Sim, nesse momento. Institucionalmente. Nesse momento, a Câmara está dizendo, olha, nós estamos fazendo o que o país precisa. Aliás, se aprovar hoje, como deve aprovar, essa medida da liberdade econômica, outro que está crescendo na parada, claro, num nível totalmente diferente, é o gaúcho Jerônimo Gerg.
Mas o Jerônimo tem um posicionamento bastante alinhado com o governo. Sim, aí é outra coisa. Uma outra questão, e há também todo o alinhamento junto às bandeiras do MBL, né? Sim, Jerônimo é um dos parlamentares que é progressista, mas é considerado um dos parlamentares do grupo MBL ali, junto com Kim Kataguiri e com outros tantos. Agora imagina se o empresariado vai ficar agradecido a ele. Muitíssimo. Muitíssimo. Se bem que comprou algumas brigas na construção desse relatório com setores importantes. Conversei com o Jerônimo a última vez que ele esteve aqui no Esfera Pública, nós conversamos um pouco depois do programa, e há detalhes que acabam não ganhando os holofotes, Uremir, mas que exigem uma equalização complexa no cenário político. Por exemplo, o fato de, isso também consta na MP da Liberdade Econômica, por exemplo, os supermercados venderem medicamentos, esses medicamentos que são utilizados sem receita, como por exemplo remédio para dor de cabeça. Sim. Óbvio que os farmacêuticos e as farmácias não gostaram. Então, são muitos detalhes ali, acabam ganhando holofotes alguns itens da MP da Liberdade Econômica, como a questão da possibilidade de trabalho aos domingos, que obviamente atinge a população como um todo de uma forma mais incisiva, mas há outras questões que também são bastante complexas. Enfiam jabutis. Nós temos, só te interromper, porque a gente Pompeu de Matos falando, tem como nos dar o som aqui da sessão plenária que acontece nesse momento na Câmara dos Deputados? De Desenvolvimento Econômico, e eles estão aqui expondo, né, expondo o espumante Moscatel, que está aqui. E em agradecimento à criação da lei número, está aqui o número da lei, 13.795, que reconhece a cidade de Farroupilha como a capital nacional do Moscatel. É o vinho Moscatel de qualidade, a melhor qualidade do mundo. Eu quero aqui agradecer o nosso... Mais um minuto para Vossa Excelência tomar o vinho. Muito obrigado, presidente. O nosso querido prefeito Dr. Claito, que também está aqui em Brasília em missão. Eu tenho orgulho de ter sido o relator desta lei aqui na Câmara dos Deputados, cuja autoria foi do colega deputado Henrique Fontana, mas me orgulha muito ter feito a diferença. O meu relatório aprovado, foi ao Senado, aprovado também, e virou lei no nosso país. Hoje, o nosso espumante Moscatel da melhor qualidade, da Serra Gaúcha, de Farroupilha, que é dos maiores produtores do mundo do Moscatel, que eu gosto muito. A gente pode aqui prestar essa homenagem justa aos vitivinicultores, aos trabalhadores, aos empreendedores, aos empresários. A gente tem a felicidade de poder fazer a parte da gente. Presidente, eu fui agraciado, presidente, e eu quero passar às mãos de Vossa Excelência, deputado Gonzaga Patriota, esse presente que recebi. Muito obrigado. Em agradecimento, convidamos o Pompeu de Matos aproveitando para fazer um lobby ali no meio da votação do MP da Liberdade Econômica. Da votação. Talino, eu ia comentar o seguinte: tem cada jabuti nessas medidas provisórias, tinha nessa aí da Liberdade Econômica até um item sobre a altura dos edifícios. Viste isso? Não. Tinha um item sobre a altura dos edifícios comerciais, que ia aumentar, uma coisa assim. Aí deu tanto rolo que tiraram, ou vão tirar. Sim, mas como é que tu vai legislar sobre uma questão, por exemplo, que é de prerrogativa das câmaras municipais? Sei lá, mas eles enfiam. Agora, em princípio, vão votar 22 ou 23 artigos, mas já em determinado momento eram mais de 50. E agora, pela tal emenda aglutinativa... Foram mais de 300 emendas, segundo o Jerônimo. Mais de 300 emendas, para ver como o assunto é importante. Alguns jornais estão chamando essa emenda, essa medida provisória da Liberdade Econômica, de mini reforma trabalhista. Porque, de fato, altera pontos importantes da reforma trabalhista. Vamos ver, a Pâmela está nos fazendo sinal. Senador Paulo Paim, boa tarde. Boa tarde, Diladir, boa tarde, Saline. Deu tempo de eu falar na tribuna ainda rapidamente sobre aquela famigerada MP 881 de 2019, né? É quase uma mini reforma trabalhista. Mas já falei, agora estou à disposição de vocês para falar aí sobre a Previdência.
Então, comecemos pela mini reforma trabalhista. Qual é a sua análise? Os trabalhadores perderão? É razoável? Qual é o seu balanço dessa medida que deverá ser aprovada hoje? Olha, essa MP 881 é mais uma mini reforma que eles estão fazendo, colocando na surdina mudanças. Tinha em torno de 19 artigos, foi terminar quase em 50. Ela fere a Constituição, fere a CLT, fere os princípios da OIT. Eu vi uma declaração, por exemplo, de um deles defendendo até que o trabalhador, se tiver um domingo, em 7 semanas, para ele ficar com a família, tá bom. Veja a que ponto chegamos. Fere diretamente os direitos básicos do combate ao acidente de trabalho, que ele deixa a própria CIPA como opcional. E eu aqui vou ter uma audiência agora, onde eu vou ler a Carta de São Paulo, onde inúmeras entidades, desde juízes, professores, procuradores, promotores, essa carta que eu vou ler aqui na comissão, eles conclamam o Congresso Nacional a suspender, a rejeitar essa proposta, porque ela fere os direitos básicos do trabalhador em diversas áreas. Tem artigo que diz que eles podem até se perceber que não pode pagar, mexer na própria CLT, e vai além ainda. Há situações ali que até os contratos firmados com a parte do trabalhador poderão ser modificados se provar que não tem condição. É lamentável que nós estamos vivendo um momento como esse. Eu espero que a audiência pública de hoje sirva para o debate. Estou sabendo que até setores do governo acham que é demais aquilo que está colocado ali e estão pedindo para que algumas alterações aconteçam. Agora, senador, em relação a um outro tema importante que mobiliza o Congresso Nacional, que é o início da tramitação após a conclusão na Câmara dos Deputados da reforma da Previdência. O governo Jair Bolsonaro tem a expectativa de que o texto seja aprovado em primeiro e segundo turnos, no máximo ali até setembro. No meados de setembro. Esse cronograma vai se confirmar. O Senado, majoritariamente, ou considerando senadores que são alinhados e que apoiam o texto da reforma da Previdência, vão se contentar com uma postura meramente homologatória? Olha, eu espero e vou torcer, e vamos trabalhar nesse sentido que isso não aconteça, né? Hoje saiu uma matéria, se não me engano, no Estado de São Paulo, onde fica claro que tem maioria, mas com modificações. Eu só espero que não seja aquela velha frase, né? Criar dificuldade para conseguir facilidades. Você diz que não concorda, diz que tem que ter algumas alterações, e depois, conforme a moeda é jogado na mesa do jogo, muda de opinião e oposição. Espero que isso não aconteça. Na Câmara todo mundo sabe que foi 40 milhões para cada um, parcelado em 10 milhões por ano, em emendas chamadas emendas para investimento na sua região eleitoral. Isso foi assumido publicamente aqui, não estou contando nenhuma novidade. Eu espero que isso aqui no Senado não aconteça. Se a maioria, como eu vi hoje no jornal, está dizendo que não é contra a reforma, mas com alterações, e se forem na linha das alterações, por exemplo, aquela história de dizer que só terá direito ao BPC o cidadão que provar que efetivamente a renda familiar da família não ultrapassa 1/4 do salário mínimo, isso o Supremo já tem posição contrária, agora eles querem colocar na Constituição. Isso é de maior gravidade. E veio da Câmara para cá. E um dos parlamentares que eu tenho falado estão dispostos a suprimir esse artigo para deixar pelo menos como está hoje, né? E que prevaleça a decisão do Supremo. Outra questão que me preocupa, já comentando outra vez, é a forma de cálculo. Toda a vida laboral vai ter redução de 10, conforme o caso é 10, de 20 a 30, até quase 40%. Outra questão, além disso, são as aposentadorias especiais. Essa é da maior gravidade, e vou dizer por quê.
calcule, eles disseram que tudo bem, mineiro, 15 anos de contribuição. Aqueles que trabalham em área insalubre, que nota com o metalúrgico, por exemplo, é 25 anos. E tem outros que trabalham com produtos químicos 20. Então eu fiz o seguinte cálculo. Comecei a trabalhar com 20 anos. 15, o tempo de contribuição na mina. 20 mais 15, 35. Só que eles vincularam a idade para 55. Esses 20 anos, o que o cara faz? Não fica no vazio, não ganha 1 centavo. Metalúrgico, 25 anos de contribuição, área insalubre, mais 20, 45, para chegar a 60. São mais 15 anos que ele vai ficar sem trabalhar em lugar nenhum, que vincularam a idade com o tempo de contribuição. Na verdade, estão acabando com toda a aposentadoria especial, uma vez que eles vinculam a idade mesmo que ele trabalha em áreas chamadas de alto risco. Então há uma enorme preocupação de inúmeros setores, também a questão dos acidentes, se não for especificamente na área do trabalho, aposentadoria por invalidez. Se o cara se acidentou dentro do espaço do trabalho, aposentadoria por invalidez. Ele terá direito a ser mensalmente a média, né, das contribuições toda a vida laboral. Mas se ele tiver um AVC, se acidentar no caminho que hoje ele tem direito à integralidade, ele terá também somente a média da vida laboral. Digamos que ele tenha 20 anos, ele vai ter 60% de 20 anos. É um desastre. Todos perdem, quem está ouvindo nesse momento pode saber, todos perdem com essa reforma. Eu espero que o Senado não dê uma outra vez de Pôncio Pilatos e lavou as mãos do seu que crucificaram em Cristo, só que aqui o crucificado vai ser o povo, se o Senado se omitir, se carimbar, como fez a emenda 95, como fez na reforma trabalhista, como fez inúmeras medidas provisórias e como está sujeito a fazer agora nessa MP que eu comentei aqui, que é 881. Agora, senador, o senhor mencionou que há votos necessários no Senado para aprovação da reforma, portanto, 49 dos 81 senadores, mas que parte desses votos favoráveis estariam atrelados à necessidade de alterações no texto. Agora, se acontecer alterações no texto, e isso acaba com os planos do Palácio do Planalto, porque obrigatoriamente, com a alteração no Senado, o texto tem que passar por uma nova análise na Câmara dos Deputados. O senhor acredita que neste ponto, mesmo garantindo a aprovação, o governo não vai conseguir cumprir o cronograma em função de um novo aval de deputados federais? Olha, nós sabemos que aqui em Brasília tudo acontece, né? Se pegar a lista hoje, eu vou conseguir, eu vou comentar um por um amanhã na tribuna. Eles não têm os 49 para aprovar como está para voltar para a Câmara. Eu espero que aqueles que ali disseram que apoiam uma reforma com alterações, foi declarado, não foi para mim. Esses que são favoráveis à reforma, mas defendem alterações, defendem mudar o que no texto, senador? Foram esses pontos que mais ou menos eu listei para você aí. São essas questões da média da aposentadoria, mas são bandeiras da oposição, bandeiras de senadores que são contrários ao texto também. Não, essas bandeiras são de todos, não são só da oposição, não. Quem é que vai querer que o cálculo do benefício seja de toda a média, o prejuízo vai trazer para todo o povo brasileiro? Não é que vai querer que o acidentado agora ganhe, de repente... 370 deputados federais quiseram. No segundo turno e 379 no primeiro. 379. 379 no primeiro turno e 370 no segundo. Esse número de deputados quis. Mas os deputados fizeram isso, mas é bom lembrar que eles fizeram o dever de casa. Eles tiraram a capitalização, que era gravíssimo, tiraram a questão rural, que era gravíssimo, mexeram no BPC, que era gravíssimo, embora ficou uma parte. Enfim, tiveram 4 na questão dos professores, também mexeram, tiveram 4 ou 5 mudanças fundamentais que diminuíram o prejuízo. Agora eu quero saber o Senado, eu falando como senador, eu digo até em defesa do Senado, a Câmara fez o dever, brigaram, votaram, mas fez 5 mudanças importantes. E o Senado não vai fazer nada, só vai carimbar, como tem feito em outros momentos da história. Eu digo, daqui a pouco vai ter uma campanha para fazer unicameral. Então, se a Câmara faz todo o trabalho e o Senado se omite, qual é a razão de existir o Senado se continua assim?
Estou falando isso em defesa do Senado. Eu estou fazendo esse apelo para que veja pelo menos o mesmo trabalho que a Câmara fez se faça aqui também, e daí pode ter até quantos votos quiserem, desde que faça essas mudanças que são mais sectárias, mais radical contra o interesse do povo trabalhador. E é bom lembrar que pega toda a classe média para baixo. Alguém não pensa, os pobres, sim, pega os pobres, mas pega a classe média também. Agora, senador, desculpa, Jerônimo. Diga. Em relação a um outro tema que gera preocupação, interesse e mobilização de pelo menos parte de governadores e de prefeitos, a tramitação da PEC paralela, que seria a PEC que começou, então, que está sendo gestada na prática no Senado, para incluir posteriormente estados e municípios na automaticidade de alterações da reforma da Previdência. O senhor acredita que esta PEC, num curto espaço de tempo, tem chance e o apoio necessário no Senado para ser avalizada? No Senado, sem dúvida, isso é obrigado a dizer que tem. Aqui no Senado, como tem muitos ex-governadores, o pessoal pensa muito na visão, e é importante que pense também, claro, na questão dos estados. Então, essa questão específica, eu acho que hoje já tem mais de 60 votos. Com certeza, eu diria. Agora, na Câmara, a situação não é tão favorável. Na Câmara, eles são lá, na Câmara dos Deputados, pelo que eu sei, eles estão dizendo, tudo bem, nós aprovamos, desde que seja referendado por cada Assembleia Legislativa. Eles querem que os deputados estaduais assumam a responsabilidade também, que a reforma é muito ruim, né? Por isso que eles querem, como eles dizem, diminuir o desgaste e o prejuízo com os deputados estaduais, e não só os federais, segundo eles. Senador Paulo Paim, o senhor está há quanto tempo mesmo no Senado? No Senado, 3 mandatos com esse, né? Que dá 24 anos. 24, e mais 16 na Câmara. Ou seja, quando terminar esse mandato, é 40 anos de Congresso. O senhor conhece o senador Tasso Gereissati há quanto tempo? O Tasso eu já conheço no mínimo há 24 anos. Há 24, quando eu cheguei aqui, ele já estava. Eu me reelegi 2 vezes, ele não se elegeu numa dessas, mas agora ele voltou de novo. Mas quem conheço ele, há 24 anos conheço ele. Então dá para dizer que o senhor conhece bem o senador Tasso Gereissati, que vai ser o relator da matéria na comissão especial. O que dá para esperar do senador Tasso Gereissati como relator em função da expectativa de alguma mudança? Ele vai propor mudanças ou ele vai fazer o jogo do governo de tentar aprovar como está, mandar de volta para não precisar mandar de volta para a Câmara e apostar em mudanças numa PEC paralela? Ele vai tentar aprovar exatamente como veio da Câmara. Essa é a posição dele. Estou sabendo assim como é que chama, a luz da verdade, da pura verdade. Se depender dele, aprova exatamente como veio, e numa PEC paralela ele quer incluir então a questão dos estados e municípios. Agora, se houver, também ele não é o dono do Congresso, como não é também os presidentes da Câmara e do Senado. Agora, se houver um movimento dos parlamentares para que mostrar que eles têm voto para alterar, ele vai ter que se submeter. Mas se depender dele, ele não teria a mínima chance. Mas é como o senhor diz, senador Paulo Paim, se o Senado apenas homologar, não precisa existir. Aí tem de dar razão a quem pede para fechar. Porque o processo... Até porque, alguns já estão dizendo aqui, chegam aqui na Comissão de Direitos Humanos, que eu vou produzir uma sessão em seguida, milhares de mensagens, dizendo que no mundo a maioria dos países já é unicameral. Para que manter bicameral se o Senado só carimba o que o Executivo manda ou aquilo que vem da Câmara dos Deputados? Então eu tenho dito na tribuna, essa nossa fala eu faço na tribuna, na defesa do Senado. O Senado tem que mostrar a razão de existir. Então se posicione, discute, aprofunde o tema, faça as correções. O que ele não fez da trabalhista, o Supremo teve que fazer, não fez a emenda 95, faz 5 por hora até hoje, porque o desemprego é porque não há investimento nenhum, porque não pode haver investimento por parte da União, que a emenda 95 proíbe. E tem essa medida provisória aí, 881, da chamada liberdade econômica,
e também traz enorme prejuízo, e o Senado vai ter que, no mínimo, rejeitar ou modificar e devolver para a Câmara. Deveria, espero que aconteça. O Senado ou cumpre o seu papel de casa revisora, ou não tem função, ou são uns barões encastelados no lugar. O que aconteceria se mandar de volta para a Câmara? Vai atrasar um pouco o processo, mas é o jogo legislativo. Como nós dissemos antes aí na conversa que tivemos, né? Eles têm lá 380 votos. Com 380 votos, eu arredondei, 379, eles votam isso aí numa semana. Sim, exatamente. A Câmara alterou isso, e alterou para melhor para o povo trabalhador, que são milhões e milhões e milhões que serão prejudicados. Eles fazem um acordo e votam, e até numa semana votam, se quiserem. Não vai ser uma semana de atraso que vai trazer prejuízo para a reforma da Previdência. Mas a Folha de São Paulo, o senador Paim, diz que já são 53 votos garantidos para aprovar como está. Mas ali no meio tem uma série que o Estado de São Paulo fez os que são totalmente favoráveis, os que são favoráveis, mas são com algumas alterações, aí eles têm 30 e poucos votos só, sem nenhuma mudança. Pois é, vai ser uma... Eu espero que esses que estão dizendo aqui que vão votar pelas mudanças tenham de fato essa posição e não se deixem seduzir pelas chamadas emendas que foram doadas lá na Câmara. Falavam que era 1,5 bi, depois foi mais 3, lá foi 4,5 bi. Só espero que não aconteça algo parecido aqui. Os deputados conseguiram tornar o projeto menos pior. A gente até pode dizer que os deputados fizeram um belíssimo trabalho, porque diminuíram o estrago. E aí, os senadores vão, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, vão se michar? Vão se encolher? Vão para a altura do Senado da República ou do Congresso Nacional. Eu uso um termo até mais forte, mas não vou usar agora. Vão se acadelar. Eles se intimidaram. É isso? Ficaram intimidados, ficaram assustados e não cumpriram o seu papel do senador da República. É verdade. Senador Paulo Paim, muito obrigado por mais esta entrevista. Boa sorte nessa peleia aí, que vai ser uma peleia muito difícil. Espero que o senhor consiga mobilizar a tropa para ter brios. Com certeza nós faremos a nossa parte. Eu já estou na 23ª audiência pública que promovi aqui na CDH, usando o sistema de comunicação da casa e oportunidades como essa, para mostrar para o povo que essa reforma não interessa a ninguém, a não ser o sistema financeiro. Um abraço, obrigado, Paulinho, obrigado, Leonir. Obrigada, senador, um bom trabalho. Vamos ao intervalo. Sérgio Wagner, é o seguinte, tu és um roqueiro, então presta atenção no seguinte: 50 anos de Woodstock, o maior festival, um ato político extraordinário acontecido numa fazenda em 1969 e que realmente criou uma lenda, criou um mito. E uma das apresentações mais espetaculares foi da Janis Joplin. Então nós vamos ouvi-la. Precisa rodar uns 2 minutos, porque tem um pequeno discurso inicial onde ela incita o pessoal a viver a música como uma utopia. E depois aí ela solta a voz. Vamos lá. A máscara do governador Eduardo Leite caiu.
Prometeu manter o Banrisul público, mas pendura o banco em uma ação ordinária. Chegou a dizer que era crime pagar dívida com privatizações. Vai fazer o mesmo porque não tem projeto de investimento. Governador Leite, o senhor não nos engana. Vai vender tudo sem ouvir o povo no plebiscito. Vai aumentar a dívida pública e empobrecer o Rio Grande. As privatizações são um péssimo negócio para todos nós. Sindibancários, diga não às privatizações. Há 20 anos no ar, 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, a Unier conta com mais de 24 mil horas voo e já realizou mais de 11 mil remoções. Apta a operar em todo o Brasil, América do Sul, América Central e Caribe, trabalha com as aeronaves mais seguras da sua categoria. Para transporte aeromédico e táxi aéreo, chame a Unier. 0800 519 519. Unier, voando para cuidar de você. Este áudio terá 30 segundos. Dentro dele, pelo menos 4 pessoas sofrerão algum tipo de violência no país. Em poucos minutos, a violência terá causado uma morte por arma de fogo. Durante cada segundo, a criminalidade avança e a omissão só encoraja o crime. Mas é também a cada segundo que temos uma nova oportunidade de quebrar este ciclo. Um segundo contra a violência. Você decide se ela avança. Iniciativa dos veículos de comunicação do Rio Grande do Sul. Uma cidade pequena é o meu lugar, cheia de campos, mas com encantos no ar. A escrita pode mudar a história de alunos como a Isadora, de Santa Margarida do Sul. Professor, participe da Olimpíada de Língua Portuguesa e impulsione a leitura e a escrita na sua escola. Envio de textos até 19 de agosto em escrevendofuturo.org.br. Central de Atendimento 0800 771 9310. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A cobrança de créditos tributários cresceu muito em 2018. Com isso, a arrecadação de ICMS superou o valor real do ano anterior, ultrapassando em 2,73% o crescimento do PIB gaúcho estimado para 2018. Esses resultados fiscais positivos decorrem dos investimentos e do esforço da Receita Estadual. É o Rio Grande com mais dinheiro para enfrentar a crise por meio do trabalho dos auditores fiscais. Sindifisco RS, auditores fiscais, Receita para crescer. O Bandesul valoriza e reconhece o desenvolvimento do Rio Grande. E vai além. Nós acreditamos na inovação, no investimento e no trabalho feito para que o nosso estado cresça cada dia mais. É por isso que nossas oportunidades de financiamento são para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos portes e setores. Acredite no valor que a gente dá para o estado. Bandesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Da Praça dos Bombeiros ao campus da Federal, dos bancos do Malé aos sinos da Catedral. Santa Maria numa só voz, Santa Maria de todos nós, Santa Maria numa só voz, Santa Maria de todos nós. Vamos cuidar dessa Santa Maria que é sua, é nossa, é de todos nós. Prefeitura de Santa Maria, a cidade cuidando das pessoas. Nesta quinta, 10:30 da noite, tem estreia na tela da Record TV. Os maiores confeiteiros do mundo em uma competição desafiadora. Buddy Valastro sempre julgou, mas agora ele vai ser avaliado e vai enfrentar o seu maior rival, Duff Goldman. Duelo dos confeiteiros, Buddy versus Duff. Nesta quinta, 10:30 da noite, eles vão abusar das pitadinhas de açúcar para fazer os melhores doces na tela da Record TV. O Instituto de Cardiologia agora possui um novo centro cirúrgico para a realização de procedimentos ambulatoriais de multiespecialidades médicas. Conta com amplas salas cirúrgicas e leitos de recuperação, equipamentos com tecnologia de ponta. Esta é uma nova era para o hospital, que é um dos maiores centros de tratamento cardiológico do país. Para informações, entre em contato com a Central de Agendamentos Cirúrgicos através do número 3230
3616 ou do e-mail agendamentos.cc2@cardiologia.org.br. Instituto de Cardiologia, há mais de 50 anos no coração dos gaúchos. Responsabilidade técnica Dr. Glauber Signorini, CRM 13493. Assuma sua cidade, você é o verdadeiro responsável por ela. Curta a nova orla do Guaíba, mas cuide dela. Não jogue lixo e não deixe que façam isso com o nosso Guaíba. Conduza seu animal de estimação na guia e recolha seus dejetos. Utilize bicicleta apenas na ciclovia. Não ande de bicicleta no interior do parque. Deixa no bicicletário ou a conduza a pé. Você é a sua cidade. Assuma a sua cidade. Você é o verdadeiro responsável por ela. Uma campanha da Rádio Guaíba. Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta para o último bloco do Esfera Pública, aqui do Estúdio Cristal, na esquina da comunicação. Taline, está um frio lá fora. Até olhei pro... E um calor aqui dentro. Hoje eu te poupei. Eu até olhei para o ar-condicionado para ver se ele estava ligado. Lá fora está uma geleira. Ah, mas 23 aqui dentro é um horror. 23 tu acha quente? Eu acho. Nossa senhora. Pro ar-condicionado sim, né? Isso só prova uma coisa. As pessoas são diferentes. São. A humanidade é pura diversidade. Vamos ver quem está falando lá na sessão da aprovação ou não dessa medida provisória da liberdade econômica, projeto que é a menina dos olhos do gaúcho Jerônimo Gergen. Libera aí para nós. Do Rio São Francisco para o Nordeste. O deputado Frei Anastácio Ribeiro, do PT. Para receber as águas da transposição no mês de março de 2017. É triste ver que 2 anos depois, os canais da transposição entre Monteiro, Paraíba e Sertânia em Pernambuco estão ele está falando da transposição do Rio São Francisco. Essa que pelo jeito nunca termina. Tem lugar em que os canais foram construídos, só falta chegar a água. E aí as pessoas estão lá sofrendo e a água não chega. Mas está na linha conosco o protagonista do momento, o homem que todo mundo quer escutar e que o Esfera Pública tem o privilégio de ouvir. Jerônimo Gergen, boa tarde. Tudo bem, Jeremir? E com certeza não poderia deixar de atender, primeiro pela amizade que a gente tem com todo o grupo e obviamente pela importância do programa e a repercussão que ele tem. Estamos aqui fechando o texto nesse momento, né? Estamos entrando na reta final dos últimos minutos, porque eu vou às 15 horas para a reunião de líderes, onde então entrego lá aos líderes o texto que será votado e sem dúvida criando um ambiente aí para termos um dia histórico na vida do empreendedorismo brasileiro, né? Espero que seja aprovada a medida. Fizemos todo o esforço possível para atender o máximo das demandas, o máximo dos parlamentares, das entidades. É óbvio que não teremos uma lei perfeita, mas temos uma lei com grande esforço de dar um passo importantíssimo para melhorar o ambiente de negócios no país. Deputado, boa tarde. De ontem, tudo bem. De ontem, o senhor passou o dia ontem envolvidíssimo com essas questões, negociações, articulações. Para hoje, mudou muita coisa na emenda aglutinativa que vai promover as alterações no texto da MP? Nós temos toda a condição de dizer que os riscos de inconstitucionalidade nós retiramos tudo. E alguns outros pontos nós já fizemos o acordo com o governo. Como, por exemplo, nós estamos criando um documento único de transporte para reduzir o custo do frete, melhorar a remuneração do caminhoneiro, diminuir o que é pago pelos transportadores. Acabo de fechar um acordo com o ministro Tarcísio, né, virar um projeto do governo. O presidente Rodrigo Maia confirmou que eu serei o relator, portanto nós vamos fazer em lei separada.
Esse tipo de movimento é o que eu acabei fazendo e com isso nós preservamos toda a medida provisória na sua potência, né? Uma declaração clara de direito de liberdade econômica que vai ser toda ela salva. Estamos com um texto da 876 que trata da abertura e fechamento de empresas também incluída na medida provisória. Isso era uma outra que caducou e nós resgatamos porque tem a ver com burocracia. Estamos implantando a carteira eletrônica de trabalho, a questão do trabalho aos domingos, e aí eu pude avançar conversando com o governo, conversando com os parlamentares, com as entidades. Nós, ao invés da folga ser num domingo, a partir do 7º domingo, estamos colocando no 4º domingo. Isso dá uma tranquilidade também a mais. Vocês lembram do nosso debate ontem no programa, né? Tinha informações erradas dos deputados, né, daquela questão da remuneração em dobro. Isso já era garantido, mas ontem no STJ esse ponto repercutiu bastante. Nós estamos então confirmando, estamos alterando o E-Social, o Bloco K, mantendo a questão do abuso regulatório, né, que é um avanço que o secretário Paulo Ebel conduziu já no projeto original. Então nós conseguimos manter intacto o raciocínio do projeto, o texto do projeto, e melhorar esses outros aspectos, trazendo aí uma condição de avançarmos em índices internacionais de análise de impacto regulatório e de burocracia, onde o Brasil sempre é um dos piores, e melhorar o ambiente de negócio, como eu falei, para tentar gerar emprego no nosso país. Deputado Jerônimo Gerg, um ponto discutido principalmente pelo Ministério Público do Trabalho diz respeito ao controle de ponto nas empresas. Estava previsto, não sei se continua, que se poderia trabalhar com entendimento entre o trabalhador e o patrão no sentido de não exigir o cartão ponto. Mas o MP do Trabalho diz o seguinte, que isso poderia facilitar algum tipo de fraude, trabalhar mais, não receber as horas extras ou até receber por fora. Esse ponto está bem trabalhado, está resolvido? Eu recebi a ANAMAPRA, recebi ontem de novo o doutor Fleury, que é o procurador do Ministério do Trabalho, né? Esses pontos eu demonstrei a eles que foi feito o acordo propriamente dentro da própria comissão, né, para que aquilo que excedesse o contrato fosse o apontado. Então esse ponto já não é mais polêmica. Obviamente que teremos votos contrários, mas ele não é mais polêmica dos últimos dias, até porque a gente fez uma construção na própria comissão para poder aprovar já lá o relatório, e esse texto permanece então dentro da aglutinativa que vai ser apresentada. Então, para deixar bem claro, porque isso vai atingir a vida de todo mundo, se houver um entendimento entre um trabalhador e a sua empresa, o cartão ponto, qualquer que seja o tamanho da empresa, estará dispensado. Isso aí, e aquilo que está contratado fica valendo, e aí depois o que for excedente ele faz o apontamento. Outro aspecto que foi bastante discutido é em relação aos trabalhadores de altos salários. Não me lembro se 30 salários mínimos ou 30 mil. Isso era um ponto também que a ideia do governo era passar para o Código Civil, e nós mantivemos a questão trabalhista, né? Ou seja, também valendo o contratado ao legislar, conforme diz a lei que foi inclusive aprovada na reforma. Então nós tiramos o Código Civil disso para poder fazer essas alterações de acordo com a lei trabalhista. A questão dos domingos também tinha um probleminha ali de constitucionalidade. Alguns dizem que a Constituição obriga ou fixa o descanso ao domingo, que se fizesse como estava previsto, transformaria a exceção em norma. Isso está equalizado. Na verdade foi uma notícia que saiu do veículo de imprensa nacional que dava conta no título da matéria que parecia que o trabalhador ia ter folga só depois de 7 domingos trabalhados. Então foi um erro de comunicação, na verdade. Isso nunca existiu, né? A folga, a remuneração dobrada, como ontem falamos, por exemplo, sempre era escopo da lei. Mas agora eu coloquei que a cada 4 domingos a obrigação de ser a folga num domingo. Então você tem a folga imediata de cada domingo trabalhado ao longo da semana, mas no 4º domingo trabalhado você tem que ter imediatamente a folga num domingo seguinte. Então isso, pelo que eu já conversei
com deputados da oposição ao governo, já senti que com isso tranquiliza, como eu digo, não é que vão votar favorável, né, Janine? Por alguma questão ideológica ou partidária mesmo, mas pelo menos já deixa mais seguro. Você viu ontem a reação dos colegas quando eles davam ao ouvinte uma informação de um jeito e eu disse que era o contrário. Você sentiu que eles se tranquilizaram quando eu falei que está mantida inclusive a remuneração em dobro do dia de trabalho. O senhor concorda com a denominação, deputado Jerônimo Gerg, dada por alguns, por exemplo, o senador Paulo Paim, que falou aqui no programa antes do senhor, de que se trata de uma mini reforma do trabalho? Não tem menor condição de ser isso, não tem a menor condição. Então nós estamos avançando em alguns aspectos que são possíveis, como esse do trabalho aos domingos, mas não estamos tirando nenhum direito trabalhista de ninguém. Deputado, o senhor mencionou ontem a questão justamente do trabalho aos domingos, que me parece, com as flexibilizações, folga a partir do 4º domingo e a garantia de pagamento em dobro nessas circunstâncias, facilita bastante. Além deste ponto, tem algum outro ponto que deve ser o foco dos debates no plenário da Câmara? Aline, eu vejo o Brasil com tanto problema que eu gostaria de que a lei que nós vamos aprovar pudesse avançar muito mais, né? Inclusive, para você ver o tamanho do problema, é que tem 301 emendas. Isso demonstra, inclusive, o envolvimento do parlamento, né, nesse tema tão relevante. É sinal que o parlamento está atento, quer mexer, né, e eu, por mim, avançaria em muitos pontos. Mas uma lei não é a lei que eu quero ou que o governo quer. É a lei que é possível de a gente construir. E eu, como relator, tenho que ouvir, tenho que sentir pressão, tenho que, enfim, tem sido realmente bastante intenso esse momento. Dentro desse aspecto, a gente vai ter um avanço importantíssimo. A gente vai mudar principalmente o conceito da visão que o Estado deve ter do cidadão. Porque hoje o Estado fica impondo regras o tempo inteiro, que não tem como cumpri-las, e aí obriga um ambiente de informalidade na geração de empregos do Brasil. E nós estamos tentando reverter isso, né? E dessa forma, a construção que eu fiz foi tirar tudo aquilo que poderia levar a plenário um debate paralelo, periférico, importante, mas muito menos importante que o todo da lei. Daqui a pouco eu ia chegar lá com o pessoal reclamando da CIPA, o outro reclamando do problema das 7 semanas, dos 7 domingos, o outro reclamando das multas do frete, o outro reclamando, enfim, de pontos soltos por aí, né? E com isso nós correríamos o risco, porque o tempo dessa medida provisória é muito apertado. Daqui a pouco eu não conseguiria aprovar a lei de liberdade econômica porque o debate ficou no periférico. Então, com isso eu tirei o que era com algum risco de inconstitucionalidade, deixamos um texto enxuto, seguro, conservador, para poder avançar, e o passo de implantarmos essa liberdade econômica de mercado, de gerar emprego, de abertura de empresas, é um passo que ele não vai mais recuar se nós aprovarmos. Veja que nós já temos a lei do Esteio aí no município de Esteio, com o prefeito Leonardo Pascoal, e vários outros já tramitando. Hoje de manhã, o Daniel Herter, vice-prefeito de Caibaté, me comunicava a nova lei, né? Então os municípios também vão atacar a burocracia de baixo para cima, e é por isso que o mais importante é aprovarmos um tema macro, que é a grande conquista que nós teremos. Deputado Jerônimo Gerg, 2 questões para terminar. Uma, fala-se muito em jabutis, e eu estava examinando e ouvindo um que eu não entendi. Tinha isso mesmo? Um item que era sobre altura de edifícios? Tinha, você vê, e tudo são emendas, né, Jurandir? O que era isso? Ele veio do trabalho legislativo, né? Mas veja que o Brasil tem uma lei de antena para facilitar a instalação da antena para resolver parte do problema da telefonia. Só que uma antena de telefone, um caminhãozinho de food truck é tido como edificação no Brasil. A lei das antenas não consegue ser cumprida por isso. Imagina a situação, né? Tem uma lei que não é cumprida porque esse tipo de problema gera. Mas esse é um dos pontos, entre vários outros, que a gente entendeu. E se tivesse condição constitucional, jurídica e apoio político para avançar, a gente avançaria. No entanto, nessa filtragem que eu acabei de relatar,
esse ponto, por exemplo, é um dos pontos que a gente retirou, né? Infelizmente não vamos resolver esse problema, mas eu espero que logo aí o governo resolva uma lei adequada para a gente poder valer a lei das antenas e ter a telefonia, que é uma infraestrutura importante para o Brasil. Para terminar, a pergunta do João Aquino, lá de São Borja: se tirar o ponto, como vai comprovar a carga horária trabalhada? Olha, na verdade, nós estamos tendo aí aquilo que hoje mesmo eu conversava com um colega da imprensa, Teus e Natalini, e ele relatava a forma como fazem isso lá na empresa. Essas regulamentações, elas virão todas a partir da lei. Isso vai depender, óbvio, da regulamentação e não da lei propriamente, e sim da consequência dela regulamentada pelo governo. Muito bem, deputado Jerônimo Guergue, mais uma vez obrigado por atender. Eu sei que o senhor está na correria, vai para a reunião de líderes agora e vota hoje. Vota hoje. Estamos trabalhando para que dê tudo certo aí, seja uma grande vitória do Brasil. A sessão vai até muito tarde, na sua avaliação, deputado, na sua expectativa? Eu acho que tem um bom debate em cima dessa lei aí, né? Imagino que nós vamos um pouquinho mais tarde, sim. Beleza, bom trabalho. Fizemos um esforço para fazer a nossa parte aí e honrar a tradição gaúcha da boa política aí, Julinho. O que a gente vê, deputado, é que o processo todo, ele funciona, porque, para ser bem franco, eu acho que está muito melhor agora como está ficando, depois de todos esses acertos, ajustes, compensa daqui, ajusta dali. Eu espero que seja por culpa do relator, né? O relator acho que está indo bem. Coisa boa. A gente tem que ouvir todo mundo, dialogar e não ter um preconceito determinado. É isso que eu gosto de legislar, assim, eu penso, eu entendo, eu quero algumas coisas, mas eu sei que não é porque eu quero que a sociedade quer. Então, conversando, a gente chega a um bom tempo. Abraço, deputado Jerônimo Guerque. Um grande abraço. E, de fato, a gente viu isso na reforma da Previdência e está vendo isso nessa medida da liberdade econômica. O quanto o trabalho ajusta, emenda, discute, negocia, pode produzir, como se queira, um resultado melhor ou menos pior. Porque, por exemplo, uma folga dominical a cada 7 domingos parecia pesado. Uma folga dominical a cada 4 domingos já fica melhor. Muito melhor. Lembrando que não é uma folga a cada 7 semanas. A folga de cada semana. É na semana sequente. Exato. A folga de cada semana vai ter. Mas uma folga no próprio domingo a cada 4 domingos. A cada semana. Já fica bem mais razoável. Já fica. O sujeito já olha e diz assim: isso aí não é esdrúxulo. Até porque em tempos de desemprego não é de se recusar o argumento de que muita gente diz: olha, se é para trabalhar, melhor trabalhar domingo, folgar na segunda-feira e ter emprego. Isso me parece um argumento razoável. Ainda mais que bom, tem que conviver com a família. O momento de conviver é domingo, bom, uma vez por mês vai poder se reunir com a família, fazer o churrasco dominical e tudo mais. São medidas que precisa pesar e chegar a um ponto adequado. E espera-se, né, Jeramir, que no caso da MP, ela de fato tenha impacto na política de geração de empregos no curto prazo, porque era a expectativa, ou pelo menos o discurso sustentado à época da aprovação da reforma trabalhista, e acabou não se concretizando na prática. E tem alguns aspectos assim que me parecem razoáveis. Eu não sei para todas as situações, não me sentiria competente para afirmar, mas em algumas situações eu não vejo razão para ter cartão ponto. Em algumas situações pode liberar o ponto, sim. Tem muitas atividades hoje nas quais se trabalha por tarefa. Claro, é preciso que seja possível controlar a carga horária para que ninguém seja perdedor por exemplo, em horas extras. Não pode ser uma coisa que facilite não pagar horas extras. Mas em outras situações, que nem envolve horas extras, por que não? E então, é um momento de discussão, e acho que essa aí o Jerônimo Guergue vai emplacar. Mais uma, né? Já emplacou medidas bem importantes, né? Também relatórios recentes. Da reforma da Previdência, por exemplo. Pois é. É verdade, é verdade. Ele está se cacifando. Isso a gente diz por constatação. Mais que isso, independentemente de concordar ou não com a questão ideológica, a postura ideológica do Jerônimo, ele é um homem de diálogo. Então isso facilita bastante a atuação
na Câmara dos Deputados. É claro que alguns ouvintes dizem que não vai gerar emprego, que é tudo uma enganação e que só os empresários vão ganhar e tudo mais. Mas aí também é a democracia e o Esfera Pública gosta disso, a gente ouve todo mundo. Aliás, foi muito boa aquela entrevista com o Gilberto Natalini, porque uma coisa é dizer por ter ouvido, ter estudado, ter pesquisado, outra coisa é o cara chegar e dizer assim: eu fui torturado por Brilhante Ustra. É um sobrevivente. É um sobrevivente. Assim, eu fui. E dizer na cara do próprio torturador, como ele disse. Fica difícil desmentir. Final de programa, Thalita. O Esfera Pública fica por aqui no oferecimento Unimed, cuidar de você, esse é o plano. CEPER Sindicato, a força da escola pública em nossas mãos. A Durg Sindical, em defesa dos institutos federais e das universidades públicas. Sindibancários, diga não à reforma da Previdência. E Sindifisco RS, auditor fiscal, menos sonegação, mais receita para a sociedade gaúcha. Vem aí o Guaíba Notícias e depois o Guaíba News com a Samantha Klein e o Gutierrez Sanches. Até amanhã.